Viva, bom dia, quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Bem-vindo a mais uma edição do Manhã Girassol, a quarta. Vamos juntos nesta jornada, até bem perto das 9 da manhã, com as últimas que marcam o país e o mundo. Assim que nos tem como preferência, obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia, Girassol. E vamos dar o tiro de largada nesta edição e, como tem sido habitual na rua, vamos conferir como estão as coisas em algumas vias aqui da nossa cidade capital. Vamos conferir a mobilidade rodoviária nesta quinta-feira. Depois de ontem, quarta-feira, temos vivido o dia mais produtivo da semana. E é com Simão João, com quem eu vou a conversa agora. Olá, Simão João, muito bom dia, meu colega. Boa quinta-feira. Aí onde te encontras, que informações tens para nós sobre o trânsito? Olá, Iracelma, bom dia. Quinta-feira, 25 de setembro, e este vai ser o nosso primeiro apontamento em relação àquilo que é a mobilidade rodoviária a nível da cidade de Luanda. E no ponto especificamente em que nos encontramos é na estrada direita do Camama, sentido para quem vai pegar a via expressa. E nós vamos mostrar como está o trânsito por esta altura, sobretudo das viaturas que vêm da rotunda do Camama e pegando aqui essa estrada principal, passando também pelo Arquivo Histórico Nacional. Nesta altura, nota-se que, de facto, já há um movimento considerável de viaturas por esta altura, de muitas que deverão pegar a via expressa, sentido para quem desce ao Benfica ou também para quem vai pegar, por exemplo, o desvio do Zango. São muitas as viaturas e nós também queremos que várias deverão estar a sair do interior de alguns bairros aqui do município do Camama e nesta altura, claro está, são muitos os automobilistas que vão então tentando por esta altura chegar até aos seus locais de serviço. É um local também que vê-se a passagem constante de cidadão fazendo a travessia no caso para outra extremidade aqui da estrada que dá acesso então à administração municipal do Camama ou também para o sentido ao Arquivo Histórico Nacional. São, nesta altura, 7 horas e já são vários automobilistas que rasgam o asfalto, podemos assim considerar, em direção até aos seus locais de serviço. Nós vamos, com certeza, mostrar também como é que os cidadãos fazem a travessia aqui neste ponto, correndo diversos riscos, também porque não há aqui uma pedonal ou seja, uma passadeira para que de facto possam fazer a travessia com alguma segurança, mas é assim que eles têm que se desdobrar, esperando durante alguns segundos ou quiçá mesmo minutos para poderem fazer a travessia, tendo em conta que esta é uma zona em que muitas viaturas por elas circulam e daí está que esses cidadãos aguardam então uma oportunidade, uma brecha para poderem chegar até aqui a outra extremidade do passeio onde nos encontramos por esta altura. É difícil, vê-se agora este jovem a pedir com que os carros parem, não é para que as senhoras e este senhor também possam então passar e assim conseguiram. Só deste jeito é que muitas vezes se consegue atravessar aqui neste ponto do Camama, onde vê-se também já aqui a presença de muitos mototaxistas que normalmente fazem aqui a rota em direção ao Hospital Azancote de Menezes, aqui fazendo também a saudação às nossas câmaras, mostrando que de facto têm acompanhado também o que a Rede Girassol tem estado a fazer em prol daquilo que é o próprio desenvolvimento da sociedade. Iracelma, nós vamos fazer um ponto e vírgula neste nosso primeiro apontamento a partir daqui do município da Camama, que já está em movimento nesta altura. Bom dia. Bem, bom dia, Simão João. Contamos com o teu regresso ainda ao longo desta edição. Vamos deixar a rua e vamos conferir as manchetes dos jornais nacionais e internacionais. Das suas primeiras páginas, e é no Jornal de Angola onde vamos começar
que estampa presidente João Lourenço na reunião sobre a quarta década de desenvolvimento industrial. Industrialização do continente é condição essencial para assegurar a prosperidade e a soberania económica. Reajustamento dos instrumentos normativos sobre os processos de paz. Líder da União Africana anuncia reformas no Conselho de Segurança da União Africana. Líder do Parlamento, Carolina Cerqueira, reafirma apoio para a pacificação da RDC, também na primeira página do Jornal de Angola. O jornal O País, que tem tudo, traz em destaque: quer participação minoritária no capital. Angola busca posição estratégica com entrada na De Beers. Presidente da República exige na ONU ação firme para pôr fim aos conflitos em África. Governo de Luanda aberto a contribuições da sociedade. TAG e BDA multados em mais de 170 mil dólares americanos. Estamos a olhar para o jornal O País lá em Moçambique. Na sua primeira página, a MDN confirma aumento dos ataques em Cabo Delgado. Moçambique terá vacina injetável contra HIV semestralmente. Ainda na capa do jornal O País, Moçambique pode chegar a 20% da produção energética africana até 2040. Na imprensa portuguesa, no Jornal de Notícias, região norte lidera na venda de casas, mas as mais caras são em Lisboa e no Algarve. Aumento dos preços é maior nas periferias das grandes cidades. Compras de cidadãos estrangeiros no nível mais baixo desde 2021. Vítimas portuguesas de burla com criptomoedas perderam 2 milhões. Também na primeira página do Jornal de Notícias. O Folha de São Paulo, no Brasil, Congresso Nacional, PEC da blindagem cria conflito no Congresso, fragiliza Mota e causa ceticismo sobre a amnistia. Deputados dizem no dia em que proposta é enterrada que não há garantias de que o Senado votará projeto sobre os golpistas. E vamos, pela primeira vez, nos conectar com a Girassol FM. Com João Alves, que está na condução do matinal da Girassol FM. João Alves, muito bom dia, meu colega, boa quinta-feira. Bom dia, Espero que estejas bem. Bom dia para ti, claro, estamos bem. E os rádio-ouvintes? Muito bem. Os ouvintes também acredito que estejam, os estimados telespectadores também nós esperamos que estejam bem nesta manhã de quinta-feira. Pois não, Como é que foi a sua noite? Foi ótimo? Olha, a noite foi tranquila, graças a Deus, ligeiramente curta, mas deu para descansar um pouco. Ligeiramente curta? Ligeiramente curta. Tive poucas horas. Não consegui cumprir, não consegui cumprir por conta de algumas situações. Que não dependem só de mim, mas em contrapartida, hoje é um dia especial para mim, para a minha família. Hoje a minha mãe está a celebrar mais um ano de vida. Parabéns para a mamãe. Exatamente, parabéns, a senhora Rosa Tanguy Tandi. Muitos parabéns, Rosa Tanguy Tandi. Tanguy Tandi. Opa, muito bem, hoje é um dia muito especial. Dia de apagar a velinha, mais uma velinha. Exatamente. Muitos bolos, logo mais, não é? Estaremos Naturalmente. Estaremos todos lá. Claramente, tu és meu grande amigo, João, não ficas de fora. Mesmo sem um convite prescrito, mas já estou lá, sem problema nenhum. É uma celebração em grande e claramente os meus têm que lá estar. Naturalmente. Fazes parte da lista, meu grande amigo João Alves. Nem precisam de convites, é só alertar e, aliás, nós também já sabemos da data, não é? Sim. Atendendo as boas relações de amizade e cooperação, então estamos sempre por dentro, por cima do acontecimento. Naturalmente. E tirando isso, como é que vai aí o nosso Manhã Girassol? Olha, o Manhã Girassol vai de vento em popa. Começámos há instantes, não é? Levamos cerca de 9 minutos, diferente de vocês que já estão na segunda hora e mais alguns minutos. Certamente vocês têm mais motivos para falar sobre como andam as coisas. No caso tu, João Alves, tens mais motivos, mais coisas por dizer, a mim e também aos telespectadores.
espectadores. É verdade, e estas coisas, como tu solicitas e dizes muito bem, têm que ver com as nossas mensagens. Logo a princípio deste programa, e como temos estado aqui sempre a dizer, os nossos estimados radiovintes começam a enviar as mensagens, não é, para pontualizarem-nos sobre o trânsito, como é que está o trânsito, como é que também foi passaram a noite nos seus bairros, é importante e eles estão sempre atentos. E temos aqui a mensagem, bom dia com energia, para dizer que estou de repouso, do serviço, mas todos os dias, às 6 horas, estou de pé para não perder a energia deste programa. A mensagem é do nosso amigo ouvinte, o Gelson Barbas. O Gelson Barbas é que mandou-nos esta mensagem nesta manhã. À semelhança desta, temos outras também. Bom dia com energia, João Alves. Passei para assinar o livro do ponto da Vila de Viana até a cidade da China. O trânsito está numa boa. É a mensagem do Nandinho Malheiro, pai da Samara Malheiro. É verdade. Assim chegou mais esta mensagem. E outra fresquinha que acaba de chegar até nós. Bom dia, bom dia. Bom dia com energia. O trânsito está fluido do Paraíso até ao mercado do Sabadão. Esta mensagem é do Vítor Cabata. Manhã de quinta-feira, e nós continuamos aqui a receber as nossas mensagens e também a apelar aos nossos estimados rádio ouvintes e telespectadores que podem digitar as suas mensagens e mandar para o 944 88 74 70. Este é o nosso terminal para recebermos as vossas mensagens em cada manhã que desponta no horizonte. Uma manhã que nós esperamos esta quinta-feira que seja também mais e muito produtiva, à sequência do dia mais produtivo da semana, né? Ontem, quarta-feira. Ontem, quarta-feira. Então, na ressaca do dia mais produtivo da semana, que também a quinta-feira seja muito produtiva. Este é o nosso anseio, não é? A esperança para todos nós que estamos empenhados no trabalho nesta manhã, com mãos na massa. Chegou mais uma, do antigo Roque Santeiro, passando pela Tecnocarro até a Vila de Cacoaco. O trânsito está fluido. Esta mensagem é do Xingo, o taxista. O Xingo faz o seu trabalho de táxi, mas também está sempre connosco, mandando-nos mensagens para pontualização de como é que está o movimento rodoviário lá fora, como nos faz a nossa equipa móvel habitualmente, Iracema. Exatamente, É verdade, e também com suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Normalmente damos a oportunidade aos nossos telespectadores de terem noção de como estão as coisas pelas ruas e escolherem os melhores caminhos para a mobilidade durante o dia. E hoje, quinta-feira, também não é diferente, João Alves. Por acaso perguntou-me como é que eu passei a noite, como é que estão as coisas por aqui, mas eu quero saber como é que passaste a noite, como é que está a família, João Alves. Não, está tudo bem, eu não fiz 8 horas. Está tudo canaua? Tudo canaua, tudo na boa, tudo numa É só numa deslizar, dinâmica. é só escorregar. É só andar, aí não tem paragem nenhuma, não é? Salvo mesmo ir para cá e dormir. Mas também não fiz 8 horas como você, mas não tive problema nenhum. Perdi-me ali a ver televisão, a nossa televisão, naturalmente, e pronto, quando dei conta já eram praticamente quase 23 horas. Aí foi só para o quarto, atirar-me para a cama, forrar-me, e às 4 e tais da matina lá tocava o despertador. João, olha a hora! Temos que ir, tens compromisso, bom dia com a energia. Estão ali os ouvintes à tua espera e como ainda estás aí a ferrar. E hoje quem está no suporte do técnico? Hoje eu estou com o Admiro Candeias. O Admiro Candeias. O Admiro Candeias é que está aqui comigo hoje a fazer toda hoje esta ele é o homem mestria, forte da técnica. Esta mestria toda na técnica, colocar aqui as nossas boas músicas e então, olha aí, fazer um sinal para vocês, né? Assinar o sinal, daí o Admiro Candeias, o nosso homem da barba, né? Exatamente, sempre feliz, sempre bem feliz, disposto. mas não tem como. Olha, Iracema, por mais que tu não queiras ser feliz, basta entrares por aqui, por Bom Dia com Energia, e logo és contaminado. É isto que acontece comigo todos os dias. Também, pois, e vocês, outros estimados telespectadores e rádio ouvintes, estão sempre a dizer, mas o que é que se passa? Basta sintonizar 102.7 e já estou logo. Mas eu estava mal disposto em instantes. João, é automático. O que é que andas a fazer? Eu não ando a fazer nada. Só cumpro com o meu dever. É o meu dever e a minha obrigação. Muito bem, João Alves. Olha, então acabamos por cumprir também a nossa primeira conexão. Pois. Exatamente. Está selado o nosso primeiro contacto e nós, ao longo desta edição, ainda vamos regressar. E nós aguardamos. Aguardamos pelo vosso sinal. Nós vamos querer sentir o calor da Girassol FM do Bom Dia com Energia. Sem problema nenhum, aqui estaremos para dar resposta a esta vossa solicitação com muito prazer e muita amizade. Um bom dia com energia para si, Iracema Ronaldo, e também para os nossos estimados telespectadores. Bom dia com energia. Bom dia com energia, João Alves. São 7h13. Vamos voltar à rua para dar-lhe a ver como estão as coisas nesta quinta-feira em alguns pontos da nossa cidade capital.
E agora a boleia do CISP. Vamos ao primeiro ponto. Estamos a dar-lhe a ver imagens da Avenida de Olinda Rodrigues, ao pé do Comando Provincial ou até mesmo ao pé do cemitério, onde o trânsito a esta altura faz tranquilamente. Refiro-me ao cemitério da Santana. O trânsito faz-se tranquilamente. Os automobilistas trafegam sem constrangimentos. Não há engarrafamento nesta altura. É momento para se aproveitar. Quem pretende passar neste ponto, o trânsito está favorável, recomenda-se. Rumamos para um outro ponto. Estamos a dar-lhe a ver imagens da Angomarte também, na Avenida de Olinda Rodrigues, onde o cenário é completamente diferente. Quem sai dos congoleses em direção à província de Icolibengo, o trânsito está lentinho, não para, anda, para. Já há muita movimentação de viaturas. Nesta altura, quando são 7h15, já no sentido oposto, quem sai da província de Icolibengo e está nesta altura em direção aos congoleses ou até mesmo ao 1º de maio, o trânsito ainda faz-se tranquilamente, apesar de muita movimentação de viaturas, mas ainda assim não há grandes congestionamentos, não há grandes dificuldades para os automobilistas. Temos um outro ponto para dar-lhe a ver nesta quinta-feira. Agora mudamos de via, estamos na Pedro de Castro Vanduneiloy, onde o trânsito também está favorável a esta altura, nos dois sentidos. Não há engarrafamento ainda a complicar a vida dos automobilistas. Circula-se na normalidade, na tranquilidade, apesar do elevado número de viaturas já nesta altura a rasgarem o asfalto, mas no que a mobilidade diz respeito, o trânsito está favorável, está canaua, recomenda-se. Já na Avenida 21 de Janeiro, o cenário com a semelhança de outros dias, aí ao pé do nosso centro. Este é o cenário. Trânsito praticamente parado, está lentinho, está difícil a circulação na Avenida 21 de Janeiro, no sentido Gameca, em direção ao Rocha ou até mesmo ao aeroporto. Uma movimentação frenética de viaturas e também de pessoas, mas no sentido Gameca, em direção ao Rocha Padaria ou até mesmo ao aeroporto. Este é o cenário. Trânsito duro, complicado para os automobilistas. No sentido inverso, o trânsito está favorável, está canaua, é só deslizar, é só escorregar. 7h16, vamos olhar para a atualidade. A Câmara Criminal do Tribunal Supremo determinou o desbloqueio das contas bancárias, bem como a restituição de todo o património do antigo diretor-geral do Instituto Nacional de Estradas, Joaquim Sebastião. Através de um acórdão decidido no dia 28 de agosto último, os 3 juízes da primeira secção daquela Câmara, dentre eles o seu presidente Daniel Modesto Geraldes, acordaram em dar provimento ao recurso e, em consequência, a não pronunciar o arguido por se verificarem irregularidades insanáveis na ação e por extinção do procedimento criminal por prescrição. A decisão do trio de juízes da Câmara Criminal do Tribunal Supremo produz como efeitos imediatos o desbloqueio das contas bancárias do recorrente e de terceiros e bem como a restituição ao arguido do património excedentário constante do processo. Em 2022, a terceira secção da Sala dos Crimes Comuns do Tribunal da Comarca de Luanda exarou um despacho de pronúncia imputando a Joaquim Sebastião um crime de peculato. Joaquim Sebastião interpôs recurso para o Tribunal da Relação de Luanda, que, por acórdão de 7 de março de 2024, julgou parcialmente procedente o recurso, mas manteve parte da pronúncia. O presidente da União Africana defendeu esta quarta-feira, em Nova Iorque, maior articulação entre o organismo continental e as organizações regionais na busca pela paz definitiva no continente. João Lourenço discursava na abertura da reunião de alto nível do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, que decorreu à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente pro-tempore da União Africana assume a preocupação e a necessidade urgente de serem encontradas
as melhores soluções para a pacificação do continente berço. Na abertura da reunião de alto nível do Conselho de Paz e Segurança da maior tribuna política da África, que aconteceu à margem da edição 80 da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, João Lourenço foi categórico em afirmar que os problemas do continente são inúmeros. Todavia, o também presidente da República de Angola cita temas como o extremismo e as guerras civis como aqueles que estão no topo da pirâmide de inquietações. Temos muitos desafios e muitos problemas para resolver. De que sobressai o extremismo violento que continua a propagar-se, assim como as guerras civis que estão a ameaçar a integridade territorial, a unidade nacional e a própria existência de alguns dos nossos Estados-membros. Enquadra-se nessa visão o conflito na Líbia, no Sahel, no leste da República Democrática do Congo, para falar dos principais, e no Sudão, onde a intensidade da guerra e a violência que aí se observa deve merecer, pelos efeitos dramáticos que tem produzido na vida da população, uma atenção muito especial deste Conselho, que tem que procurar agir com consistência e com sentido de urgência, em articulação com todas as partes interessadas, no sentido de se abrir rapidamente um quadro negocial sério e consistente que leve ao entendimento entre os beligerantes e ao fim definitivo dos conflitos. Estão em curso inúmeros processos de paz no continente berço. No entanto, para o presidente da União Africana, é chegada a altura de os mecanismos aplicados nestes processos serem reajustados. Temos vários instrumentos normativos que regem de alguma forma os processos de paz que se desenvolvem dentro de quadros concebidos pela nossa organização continental, mas que requerem um reajustamento para os tornar mais eficientes como mecanismos de apoio aos esforços de pacificação em África. Neste capítulo, gostaria de dar um grande destaque ao papel desempenhado por Sua Excelência William Ruto, Presidente da República do Quênia e campeão da reforma institucional da União Africana, pelas medidas que tomou, no sentido de implementar a decisão da 38ª Sessão Ordinária da Conferência da União Africana, realizada em fevereiro de 2025. O presidente da União Africana lembrou que foram indicados 5 peritos para identificarem as melhores vias para o fim dos conflitos em África. João Lourenço espera que das reflexões saiam caminhos para a redinamização das medidas que têm que ver com a prevenção de guerras no continente africano. Demos assim um passo importante e estou bastante encorajado pelo trabalho já iniciado pelos membros desse painel, que oferece uma grande oportunidade para o Conselho de Paz e Segurança redinamizar a capacidade de prevenção e mediação de conflitos no continente. Penso que as conclusões que resultarem das reflexões feitas pelo painel devem merecer uma apreciação de todos nós até o fim deste ano, no momento que conviria que ficasse definido nesta nossa reunião. O presidente João Lourenço orientou nesta quarta-feira em Nova Iorque reunião de alto nível do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Agora, a atualidade além das nossas fronteiras. Em Moçambique, as autoridades voltaram a declarar surto de cólera no distrito de Moma, província de Nampula, norte do país, depois do registro de 36 casos em 3 semanas. Confira o Compacto Internacional. As autoridades moçambicanas voltaram a declarar surto de cólera no distrito de Moma, na província de Nampula, norte do país, após contabilizarem 36 casos em 3 semanas. Os dados avançados pelo chefe do Departamento de Saúde Pública indicam que entre 3 e 21 de setembro, o distrito de Moma soma 36 casos, dos quais 34 já tiveram alta hospitalar e os restantes permanecem internados nas unidades sanitárias locais. Nesta nova vaga de cólera naquele distrito, não há registro de óbitos. A 16 de setembro, o governo de Moçambique chegou de anunciar a intenção de eliminar a cólera como um problema de saúde pública no país até 2030, aprovando um plano avaliado em 409 milhões de euros.
A União Europeia anunciou que disponibilizou mais de 50 milhões de euros em apoio de emergência para a Palestina, para responder à situação humanitária catastrófica provocada pela ofensiva israelita. No total, o Executivo Comunitário Europeu já disponibilizou este ano 220 milhões de euros para o enclave palestiniano da faixa de Gaza para a Cisjordânia. Desde 2023, apoiou os territórios da Palestina em mais de 550 milhões de euros, segundo um comunicado. O apoio humanitário de emergência para a Palestina tem como propósito ajudar a população e tentar combater a situação humanitária catastrófica após quase 2 anos de ofensiva israelita e fortes restrições impostas por Tel Aviv à entrada de alimentos, combustível e medicamentos. Pelo menos 5 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas na Índia durante confrontos entre a polícia e manifestantes da minoria budista, que reclamam por mais autonomia na Caxemira indiana. O LAB, uma coligação de líderes políticos, sociais e religiosos que articulam reivindicações de autonomia, incendiou a sede do Partido Nacionalista Hindu, a força política do primeiro-ministro Narendra Modi, no poder em Nova Delhi desde 2014. As autoridades indianas que anunciaram um recolher obrigatório na zona afirmaram que os protestos surgiram depois de 15 ativistas a favor do reconhecimento da autonomia da região sob soberania indiana tiveram entrado em greve de fome há 10 de setembro. A Organização Mundial da Saúde garantiu que não existem atualmente evidências científicas que sustentem uma possível ligação entre o autismo e o uso do paracetamol durante a gravidez. O anúncio da OMS contraria as suposições feitas pelo presidente norte-americano Donald Trump. A Organização Mundial da Saúde afirma em comunicado que quase 62 milhões de pessoas em todo o mundo têm perturbação do espectro do autismo e que, embora a sensibilização e o diagnóstico tenham melhorado nos últimos anos, as causas exatas não foram estabelecidas. Entende-se que existem múltiplos fatores que podem estar envolvidos. O posicionamento da OMS surge depois de, na segunda-feira, o presidente norte-americano Donald Trump ter sugerido que o aumento do autismo entre o uso do paracetamol durante a gravidez e o autismo. Mas até a data, nenhuma associação consistente foi estabelecida. E por isso recomenda que todas as mulheres continuem a seguir as orientações dos seus médicos ou profissionais de saúde que podem ajudar a avaliar as circunstâncias individuais e recomendar os medicamentos necessários em cada caso. A OMS recomenda ainda que qualquer medicamento deve ser utilizado com precaução durante a gravidez, especialmente nos primeiros 3 meses e de acordo com as orientações dos profissionais de saúde. Quanto às vacinas, a organização garantiu que existe uma base de evidências robustas e extensas que mostram que as vacinas infantis não causam autismo. O esquema de vacinação infantil, de acordo com a OMS, foi adotado por todos os países e salvou pelo menos 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos. Considerando que continua a ser essencial para a saúde e bem-estar de todas as crianças e comunidades, calendários que evoluíram continuamente com a ciência e agora protegem crianças, adolescentes e adultos contra 30 doenças infecciosas. A presidente em exercício do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, Carolina Cerqueira, considerou esta terça-feira em Kinshasa a diplomacia como a mais poderosa ferramenta de manutenção da paz. Durante a abertura de um encontro interativo com os embaixadores dos Estados-membros da organização, que marcou o início da sua jornada na República Democrática do Congo. Na sua intervenção, a também presidente da Assembleia Nacional sublinhou que a paz e o desenvolvimento sustentável da região dos Grandes Lagos dependem igualmente do dedicado e, por vezes, invisível labor dos diplomatas. Lembrou que a cooperação deve assentar na confiança mútua, no respeito pela soberania dos Estados e no compromisso de construir um futuro mais estável e próspero para os povos da região. E vamos a fazer o primeiro intervalo nesta edição de Manhã Girassol. É curto, melhor. Volte connosco até já.
7h31, bem-vindo de volta ao Manhã Girassol e vamos neste bloco começar na rua. Vamos mais uma vez verificar como estão as coisas em alguns pontos aqui da nossa cidade capital. E regressa ao Manhã Girassol o Simão João, ele que está a andar por algumas vias aqui da nossa cidade capital e vai dar informações detalhadas sobre a movimentação rodoviária no ponto em que se encontra. Olá Simão João, bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Vamos à informação a esta altura sobre o trânsito. Olá, Iracelma, novamente bom dia e ainda estamos aqui na zona do Camama, isto porque as coisas agora já pioraram. Há instantes mostrávamos que de facto o trânsito estava completamente fluido, mas nesta altura já está embaraçado aquilo que é o trânsito rodoviário e nós vamos pedir ao Suba Pedro que mostre de facto como está aquilo que é a mobilidade por esta altura. Circular neste exato momento já não está fácil, sobretudo para as viaturas que seguem em direção à rotunda do Camama, passando também, claro está, pela administração do Camama. E neste exato momento nota-se que de facto há muitas viaturas já a circularem neste troço rodoviário. Neste troço rodoviário e por isso mesmo vamos continuar aqui a mostrar aquilo que é a movimentação rodoviária por esta altura. Muitos azuis e brancos também aqui a marcarem já a presença, levando os passageiros para os diversos pontos, sobretudo aqui da zona do Camama. Só para se ter uma ideia, Iracelma, vê-se que nessa altura é o anda para anda, está de facto difícil circular neste exato momento aqui no sentido de quem está a sair da Via Expresso e pegando aqui a zona do Camama em direção à rotunda com o mesmo nome. Está complicado o trânsito nesse instante e também as viaturas estão com uma velocidade, digamos que aligeirada. Vê-se também já aqui a presença de alguns autocarros que fazem o serviço de transporte público. Lembramos, Iracelma, que há coisa de um mês os cidadãos reclamavam de facto que houvesse aqui autocarros para fazerem o serviço da transportação dos passageiros e notamos que já passam com alguma frequência, não é? Quer no sentido descendente ou mesmo ascendente para quem vai para o Camama e para quem vai, por exemplo, para o desvio do Zango. Nesta altura já circulam aqui os autocarros públicos e isso já facilita aquilo que é a mobilidade dos cidadãos que muitos deles também enfrentam alguma dificuldade de pagar diariamente 300 kwanzas ao táxi e acreditamos nós que pegam vários táxis para outros pontos. Então, Iracelma, está assim o trânsito aqui na estrada direita do Camama, está difícil, não se recomenda por esta altura. O trânsito está lento, não está fluido, o que já vai complicando a vida dos automobilistas, porque já não falta muito para as 8 horas da manhã. Ficou aqui a mensagem a Simão João sobre a mobilidade rodoviária na via principal da Camama, onde o trânsito a esta altura está lentinho, não se recomenda. Na rua, nós vamos permanecer para dar-lhe a ver outros pontos com suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Vamos ao primeiro ponto nesta segunda ronda. É na Bomba dos Mirantes, na Pedro de Castro, Vandunda em Loi, onde o trânsito também já está carregado para os automobilistas que a esta altura se dirigem à Vila do Gameque ou até mesmo queiram chegar à estrada principal da Samba. Este é o cenário no anda para anda. No sentido oposto, o cenário é completamente diferente. O trânsito está fluido, é só deslizar, é só escorregar. Não há congestionamento para os automobilistas. Vamos deixar a Pedro de Castro, Vandunda em Loi.
Vamos a mais um ponto nesta manhã de quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Estamos no município de Cacoaco, propriamente na zona da Simangola. Este é o cenário. O trânsito começa a ficar carregado para os automobilistas. Já há muita movimentação de viaturas na estrada principal do município de Cacoaco, bem ao pé da Simangola. O cenário, o trânsito não anda para anda. As coisas já estão a ficar complicadas para quem trafega neste ponto do município de Cacoaco. Temos mais um ponto. Regressamos a 21 de janeiro. As coisas estão difíceis aí na zona do Rocha, ao pé da FAPA, o trânsito completamente carregado, lentinho. Paciência é o que recomendamos aos automobilistas que a esta altura trafegam na 21 de janeiro. Se vai passar por aqui, atenção, procure por alternativas, porque as coisas não estão fáceis na Avenida 21 de janeiro para quem trafega neste troço no sentido Gameca em direção ao aeroporto. Este é o cenário, carregado tanto na via de serviço como também na via principal. Já quem sai do aeroporto em direção a Gameca, ao Mude Perfil ou até mesmo queira chegar ao Futungo, o cenário está favorável, trafega-se na normalidade. Duro está mesmo no sentido Rocha em direção ao aeroporto. Estamos agora no município do Cazenga, na Rua dos Comandos. O cenário é este, completamente favorável para os automobilistas. Nota negativa para os cidadãos que decidem e insistem em fazer a travessia debaixo da pedonal, colocando em risco as suas próprias vidas, mas no que ao trânsito diz respeito, o cenário está favorável. Recomenda-se para quem vai circular ou pretende passar pela Rua dos Comandos, no município do Cazenga. 7h38, temos conexão com a Girassol FM. Vamos voltar a sentir o calor da Girassol FM. Bom dia com energia. Bom dia, João Alves, da Banca Jazz, no palco do Bom Dia com Energia. Boa música nesta manhã, bom dia com energia. O que não falta, o que já é o habitué, podemos assim dizer, aí no Bom Dia com Energia. Foi assim, não é? Nós gostamos deste momento porque temos a oportunidade de ouvir boas músicas, não é? Os nossos telespectadores aguardam ansiosamente por este momento, acredito que os radiovintes também. Claro, e aqui também o pessoal, porque é nestes momentos que nós temos a oportunidade de ouvir boa música, temos curiosidade, temos também a oportunidade de saber o que aconteceu pelo mundo, num dia como hoje. E vai acontecer agora. Vai acontecer agora, não é? Muito bem, vamos a elas. Recordar alguns anos que fizeram história no mundo num dia como o de hoje. E começamos pelo ano de 1513. Balboa descobre o Oceano Pacífico. Já no ano de 1789, a criada Carta de Direitos dos Estados Unidos da América. Em 1932, o primeiro sequestro da aeronave comercial de matrícula brasileira, a Sikorsky S-38P BDAD, aconteceu neste ano. Portanto, no ano de 1935, Assis Chateaubriand inaugura em PGR-3, o Super Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. E no ano de 1967, Carlos Lacerda e João Goulart emitem uma nota conjunta no Uruguai, defendendo a Frente Ampla, e os Estados Unidos condenam o governo de Cuba e propõem o início do bloqueio económico. 1978, o voo Pacífico ou da Pacific Southwest Airlines, o 182, operado por um Boeing 727-214, fazia rota doméstica de Sacramento em San Diego, com uma escala na cidade de Los Angeles. Ao se preparar para a aterrissagem no aeroporto de San Diego, colidiu no ar com um monomotor, um Cessna 172, que fazia um voo privado para uma escola de pilotagem que atingiu um bairro em San Diego, onde 22 casas foram afetadas. Ao total, morreram 144 pessoas, 7 em terra, sendo o pior acidente aéreo da Califórnia. No ano de 1991, o então presidente brasileiro Fernando Collor de Mello institui o horário de verão em parte do território nacional. 1998, a reinauguração do Museu do Café do Brasil. 2003, um sismo de magnitude 8 ocorre perto da ilha de
Hokkaido, no norte do Japão. 2005. Por último, Fernando Alonso é campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez e é também o primeiro título da Espanha na categoria. Assim vai o mundo, em datas que já lá se foram, no caso anos, mas num dia como o de hoje, o dia 25 de setembro. A história não se apaga, recorda-se. As grandes datas, os grandes momentos que marcaram o dia 25 de setembro, tal como fizeste referência, em anos que já lá se foram. Mas olhando para aquilo que é a dinâmica do Bom Dia com a Energia, os nossos radiovintes, porque eles também aguardam por este momento, não é? Das mensagens que podem ser lidas tanto na rádio e neste momento da conexão que também podemos dar a ver aos nossos telespectadores, porque há quem a esta altura está a acompanhar, não é? Então espera este momento, se calhar vão ler a minha mensagem. Não, mas é verdade. Posso dar o caso de estar em casa, ouvir rádio, também à espera de que o seu nome passe na televisão. Sim, e nós temos esta responsabilidade, naturalmente, em todas as manhãs, e vamos olhar aqui para o nosso telefone, né? E dar conta que temos, sim senhora, muitas mensagens. Iracelma, bom dia com energia. Daqui é o Diogo, a partir do bairro do Aco. Passei mais uma vez para poder fazer parte desta linda família. Da paragem do Aco até a Vila de Cacoaco, o trânsito está fixe, está muito bom, uma boa quinta-feira para todos aqueles que estão connosco ligados. É verdade. Obrigado por esta mensagem, meu amigo. Partimos para mais uma mensagem. Bom dia com alegria, diz Elmas, é bom dia com energia, mas também não deixa de ser alegria nesta manhã. Do desvio do Zango até a ponte do Betão, em Cacoaco, o trânsito faz-se bem. Olha, é da Ana Maria, a mensagem. Ana Maria, uma senhora que também está ligada a nós, ao nosso programa. Um abraço à senhora Ana Maria. Opa, olha aí, Ana Maria. Iracelma Ronaldo a dar-te um abraço nesta manhã. Outra mensagem. Do Kikolo ao desvio faz-se muito bem. Está tudo mal. Opa, não conseguimos perceber. É o desvio da Simangola, penso eu. Do Kikolo ao desvio da Simangola. Ele depois volta a falar também da Vila de Cacoaco até a Vidro, Kifangondo, ao Maiombe, é só bazar, está fácil, está o trânsito facilitado, não identificou-se, não, está aqui sim senhora, ele diz que é o repórter Manuel Miguel Beng. Um abraço ao nosso repórter Manuel. É verdade, é o nosso repórter a partir de Cacoaco. Outra mensagem que nos chega também, bom dia com energia, João Alves. Sonhei que estávamos a jogar Salalé 3-3, a Iracelma, o Dom Canto e o Cota João do Grafanil. Iracelma. Já estava a demorar, uma mensagem dessas já estava a demorar, mas ainda assim também fala do trânsito. Ele diz que do Grafanil até a Cuca o trânsito está indo bem. Esse Dom Canto, o Dom Canto é só para nos fazer rir a esta hora. Muito obrigado, Dom Canto, por esta iniciativa, esta criatividade. Quem sabe, um dia Salalés 3-3, Iracelma, que estamos a fazer muitos compromissos. Muito bom dia para o Manhã Girassol. Aqui o Rodas Van Dunen. É só para dizer que de Viana, Zona Verde, o clima está tranquilo. Mas falou do clima, o nosso amigo ouvinte, não falou-nos do trânsito, mas também não faz mal, também dá para entender. Agora outra mensagem, bom dia com energia, meu amigo, a vida é para ser vivida, mas temos que morrer porque a vida obedece um ciclo, o ciclo da vida. Então aproveite com muito amor e carinho, seja social, mas siga o teu caminho. É o Sabino Beto. Sabino Beto mandou-nos esta mensagem motivadora, não é? Nesta manhã. E outra, bom dia, João Alves, da rotunda de Camama até a Fubu, o trânsito está fluido. A mensagem é do Alex Luzaiádio. Luzaiádio, muito obrigado por esta mensagem, Alex Luzaiádio, nesta manhã. E outra, eles chegam e eu não paro, mas vou ter que parar mesmo a qualquer momento, porque a Iracelma não vai deixar que eu siga lá mais para adiante. Mas sou apenas esta. Bom dia com energia, da Ponta Amarela ao desvio do Zango, o trânsito está bom. Francisco Chamal é o seu nome e ele mandou-nos a mensagem, portanto, a partir da Coop B. Provavelmente seja isso que ele quer dizer. Portanto, o nosso amigo ouvinte, Francisco Chamal. E assim terminam estas mensagens, pelo menos para o Manhã Girassol, porque para o Bom Dia com Energia, elas vão continuar. Vão continuar até nós. Exatamente. Até nós através do 944-887470. Caro telespectador, também pode mandar a sua mensagem para aqui, para o programa Bom Dia
com energia. E desde já agradecemos também aos nossos radiovintes e telespectadores que nos têm como preferência a esta altura. É verdade, somos uma plataforma. Aqui você tem a possibilidade de poder acompanhar a rádio em televisão e a televisão em rádio. Muito bem. Então, um ponto e vírgula nesta nossa conexão. Exatamente. A segunda desta quinta-feira, sexta-feira, mini. Exatamente. Já estamos aí a planificar como é que vai ser. Sim. Daqui a pouco eu já pergunto como é que vai ser o fim de semana dos... Não, mas eu vou perguntar amanhã. Pois, é melhor amanhã tem mais graça. Hoje não haverá assim muita informação, porque qualquer plano pode ser alterado em função da dinâmica da vida. Se qualquer plano pode ser alterado é porque já existem alguns planos. Já, porque eles vêm traçados desde quarta-feira, Iracelma, desde ontem. Muito bem. Nós traçamos já desde ontem. Não, mas eu vou querer saber um pouquinho mais sobre este plano. Não, mas estás a perceber, agora também temos de incluir a festa da mamã. Exatamente, o grande boda. O grande boda. E já começa assim a alterar alguns dos planos que estão na lista do João Alves para o fim de semana. Uma alteração que é sempre bem-vinda. Naturalmente, boda é boda. Temos de esperar também aí a escala, não é? Para a escala. 7h47, foi assim mais uma conexão com o Manhãs Girassol na nossa televisão. Bom dia, Iracelma. Bom dia, estimados telespectadores. Bom dia com a energia. E nós já vamos voltar a olhar para a atualidade. Aqui no Manhãs Girassol, Angola encerrou o exercício orçamental referente ao ano de 2024 com um superávit nominal de 712,6 mil milhões de kwanzas e um saldo corrente positivo, segundo o relatório da Conta-Geral do Estado. O documento publicado no site do Ministério das Finanças destaca que a execução orçamental ficou marcada por uma arrecadação de 25,31 bilhões de kwanzas em receitas acima do previsto e uma despesa de 24,59 bilhões, ligeiramente abaixo da dotação inicial. As receitas correntes, revela o relatório, ascenderam a 17,81 bilhões de kwanzas, representando 70% do total, enquanto as receitas de capital somaram 7,50 bilhões de kwanzas, correspondendo a 30%. Já as despesas registaram-se 12,34 bilhões de kwanzas em despesas correntes e 12,26 bilhões de kwanzas em despesas de capital. Por outro lado, o relatório da Conta-Geral do Estado adianta que o serviço da dívida pública manteve-se elevado. 7h48, seguimos com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. Os gastos com cartões pré-pagos no mês de agosto registraram uma redução de 34% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com estatísticas do sistema de pagamento recentemente publicado pelo Banco Nacional da Angola. Em agosto deste ano, os gastos com cartões pré-pagos de marca internacional cifram-se em 386 mil milhões de kwanzas, menos 200 mil milhões do que o valor registado no mesmo mês do ano passado, quando os gastos atingiram 586 mil milhões. O valor de gasto em agosto deste ano foi efetuado em cerca de 9,7 milhões de operações, cujo volume também caiu 15% em termos homólogos, já que no ano passado foram realizadas 11,4 milhões de operações até o 8º mês de 2024. A Administração Geral Tributária adiou a implementação do sistema de faturação eletrónica que inicialmente estava prevista para entrar em vigor a 22 de setembro para o dia 1 de outubro de 2025, segundo avançou a instituição em comunicado. A decisão, segundo o documento, foi tomada em concertação com a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola e os produtores de software e visa contornar as dificuldades técnicas de implementação identificadas durante o mês. Assim, entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2025, decorrerá uma fase transitória de adaptação, durante a qual os contribuintes obrigados poderão ainda emitir faturas em formato normal. Não serão aplicadas penalidades por incumprimento de emissão de faturação eletrónica e a AGT validará
e certificará os softwares de faturação eletrónica a utilizar. A AGT exorta todos os contabilistas, produtores de software e contribuintes a utilizarem este período de transição para concluírem os ajustamentos técnicos necessários, garantindo que no início do ano fiscal de 2026 estejam plenamente preparados. O barril de petróleo Brent foi negociado nesta quarta-feira a $68 no mercado internacional, mais $1 que no fecho da sessão anterior. Os preços de mercados futuros do petróleo bruto para entrega em novembro caminham desta feita em direção à previsão estabelecida pelo Orçamento Geral do Estado angolano para o exercício econômico 2025, que estima em $70 por barril e uma produção de 1.098.000 barris de petróleo por dia. Noutras commodities, até às 16h30 desta quarta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $424, 386.666 kwanzas no câmbio do Banco Nacional da Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.218, mais $3 que na sessão anterior. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.777, menos $32 que na última sessão. Já o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $580, mais $2 que na sessão anterior. E seguimos com outras de atualidade. A produção Made in Angola vai estar em alta a partir de hoje até ao dia 28 deste mês na Expo Uambo, edição 2025. O evento está projetado como uma banca de promoção de negócios e parcerias empresariais. Vai decorrer no pavilhão Osvaldo Serra Vandunei. O governador do Uambo efetuou uma visita ao local que receberá a Expo e a Feira Agropecuária, eventos que acontecerão em simultâneo. O que podemos aqui fazer é extremamente positivo. Portanto, Sua Excelência, o governador mostrou-se satisfeito pelo nível de evolução que os trabalhos estão a apresentar nesta altura. A começar pelo pavilhão Osvaldo Jesus Serra Vandunei, podemos verificar que as empresas que se inscreveram junto do Grupo Arena, que é a nossa parceira na realização desta Expo, estão agora a ultimar, portanto, os últimos preparos, visando então a abertura oficial no dia 25. Portanto, em relação à Expo, pensamos que todo o trabalho que tinha de ser feito está já na sua reta final e no dia 25, efetivamente, vamos poder testemunhar a abertura oficial da Expo Uambo, num ato que vai ser presidido por Sua Excelência, o Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, Dr. José de Lima Massano. Já a Feira de Leilão de Gados vai acolher expositores das províncias de Benguela, Bié, Huila, Cunene, Namibe, Kwanza Norte e Kwanza Sul. Estamos, nesse momento, à espera de outros participantes que estão a vir da província do Cunene, Huila, Benguela, Namibe, Kwanza Norte e Kwanza Sul. Já chegaram alguns do Cunene, os animais já estão aqui e estamos tudo a afinar as máquinas para que a atividade arranque. Estamos a apetrechar e afinar todo o aparato que vai fazer com que a atividade saia sem sobressalto. E mais de 20 jovens que operam em diferentes áreas profissionais foram distinguidos na 7ª edição da Gala de Premiação Uambo Cidade de Vida. O evento visou essencialmente reconhecer o empenho e a dedicação. O evento, inserido nas celebrações do 70º aniversário da cidade do Uambo, foi disputado por 10 categorias principais e 30 subcategorias, abrangendo áreas como educação, cultura, comunicação social, desporto, saúde, cinema, entre outras. A gala foi promovida com o apoio do Governo Provincial do Uambo e parceiros, com o objetivo de incentivar a excelência, a criatividade, a inovação e a resiliência, inspirando os membros da sociedade às boas práticas. Na categoria Sociedade, a figura popular foi Benedita Manuel, Edmira II. Vencedora na categoria de desporto, afirmou estar preparada para conquistar novos títulos nas próximas competições provinciais e também nacionais. Foi graças a todos vocês que não me abandonaram que eu consegui este grande prémio. Para o próximo mês tem o Campeonato Mundial de Júnior,
que será em Lima, Peru, de 5 a 7 de outubro. Estamos a trabalhar para tal. Na área de comunicação social, os distinguidos foram Otanásio Matias na subcategoria Melhor Programa de Entretenimento, Milton Pembele na subcategoria Melhor Repórter de TV e Tatiana Marta na subcategoria Melhor Jornalista de Imprensa. Sinto-me feliz, é um reconhecimento do trabalho que nós temos feito. Há 2 anos que estamos aqui na província do Ambo, temos feito tudo em prol do nosso trabalho, né? Temos feito tudo e esse reconhecimento vem para ser aquela cereja no topo do bolo. Queremos agradecer a todos que votaram em nós, queremos agradecer à organização por pensar em nós e as próximas vezes estamos aqui, vamos continuar a trabalhar, continuar a fazer o nosso trabalho primeiro, sem esperar prêmio de ninguém, vamos continuar a fazer o nosso trabalho bem, com amor e carinho. Os prêmios vêm, são recompensa daquilo que nós fizemos com muito amor. Sinto-me feliz e começo por agradecer a Deus, à família, à direção da Rádio Mais, por estes mais de 15 anos do programa Domingo Mais e um espaço que nós apenas damos o rosto e a voz, já que é propriedade da Rádio Mais do Ambo. E este é mais um reconhecimento e também vai certamente a crescer naquilo que é a responsabilidade, a ver se devemos então produzir melhores conteúdos, porque temos um público cada vez mais exigente. E por falar em público, estaríamos a ser ingratos se não os mencionássemos, os milhares de ouvintes que acompanham há anos o Domingo Mais e depositaram o seu voto e está cá então este reconhecimento que não é do Otanásio Matias, é propriedade da Rádio Mais e, claro está, dos ouvintes que são o fim último das nossas emissões. Alexa Tomás, mentora do projeto, reconhece que é fundamental continuar a distinguir as pessoas naquilo que fazem e a gala de premiação pretende expandir o seu impacto social. Até agora os indicadores são positivos, é para melhorar, continuamos a melhorar e hoje vemos que muita coisa que se fez antes de mal está a ser melhorada. Portanto, a ideia é crescer cada vez mais, inovar cada vez mais, criar e, acima de tudo, impactar as pessoas que fazem pelo Ambo, as pessoas que produzem e fazem o Ambo desenvolver. Aconteceu nesta quarta-feira a primeira reunião ordinária do Conselho Provincial de Luanda de auscultação à comunidade do município do Rangel. Presidido pelo governador Luís Nunes, durante a reunião, o destaque recaiu para temas como a implementação da toponímia, plano de intervenção de Luanda e o programa de reordenamento do comércio e ainda outros temas candentes à sociedade. O encontro no auditório do Sinfotec serviu para os representantes do governo provincial, das comunidades e também entidades religiosas falarem dos programas que são desenvolvidos um pouco por toda Luanda, falar das preocupações e das soluções encontradas. Por outro lado, também uma das grandes preocupações que nós queremos apresentar é o índice de pobreza. É visível o número de pessoas comendo, famílias disputando comida no contentor e é preciso sigilizar programas específicos para combatermos a fome, combatermos a pobreza na província de Luanda. Como preocupações religiosas, nós trouxemos aquilo que as comunidades, aquilo que os cristãos reclamam muitas vezes, a falta de água, a falta de alguns postos médicos em alguns bairros, a falta também de proteção. O programa de reordenamento do comércio é um programa que o governo da província de Luanda tem estado a executar com o objetivo de mitigar a venda desordenada a nível das principais artérias da província de Luanda. E vamos, com a presença dos membros do Conselho, passar algumas informações e apelar mais uma vez à necessidade de uma participação coletiva de todos os membros dos conselhos, ou do Conselho, sobretudo das igrejas. Primeiro, nós temos um modelo de engajamento, que é o programa Modelo de Engajamento SOS Vizinho, que visa desenvolver de forma integrada as comunidades. E é mais uma soma daquilo que as próprias comunidades precisam. Ela já está diretamente engajada com o governo da província de Luanda, porque nós, no governo, implementamos o projeto A Saúde à Porta de Casa.
Também o projeto A Rua Nesse Lugar, então, e a minha cesta, que é a cesta básica, a distribuição de cestas básicas aos mais carentes. Na primeira reunião ordinária do Conselho Provincial de Auscultação, o governador disse que a peça fundamental deste encontro é sempre buscar soluções para resolver os problemas das populações. Foi um encontro com o Conselho de Auscultação Provincial. Nós tínhamos uma agenda de trabalho com quatro pontos, com várias alíneas, e demos a conhecer aos conselheiros aquilo que o governo provincial pretende fazer, sempre indo ao encontro da resolução dos problemas das nossas populações. Luís Nunes disse que os projetos desenvolvidos pelo governo estão em execução, com destaque para o Programa Integrado de Intervenção de Luanda, e adiantou que as obras da via do cemitério de Viana vão arrancar até final de outubro. Nós conseguimos pôr a andar o grande projeto, que é o Pilo, que é um dos maiores projetos do país. Ainda este ano, que isso é uma promessa que nós fizemos na visita a Viana, sobre o troço Viana-Calumbo, o famoso troço do cemitério. Queremos pedir aos munícipes de Viana que não se preocupem mais, porque nós, quando prometemos, nós cumprimos. A Polícia de Guarda-Fronteira pôde contar ainda este ano com mais de 600 novos efetivos. A informação foi avançada nesta quarta-feira pelo Ministro do Interior durante a primeira visita que efetuou ao Comando-Geral da Polícia de Guarda-Fronteira. Esta é a primeira visita de Manuel Homem ao Comando-Geral da Polícia de Guarda-Fronteira desde que chegou ao cadeirão máximo do Ministério do Interior. No centro da conversa esteve a segurança nacional, sobretudo a fronteira do país que tem sido alvo de crimes como a imigração ilegal. Nós temos uma fronteira muito vasta, quer a fronteira marítima como a fronteira terrestre. São mais de 5.000 quilómetros, o que demanda a necessidade de termos condições técnicas operacionais para darmos resposta à necessidade de continuar a proteger a nossa fronteira. Impunha-se esta visita justamente num período em que estamos preocupados com a imigração ilegal e que esta unidade tem um papel determinante na proteção da fronteira estatal angolana e está instalada em toda a nossa fronteira terrestre e marítima. Para reforçar o número de efetivos e garantir maior segurança nas fronteiras, Manuel Homem fez saber que nos próximos tempos mais de 600 efetivos poderão reforçar este órgão. Está em curso um programa de recrutamento de efetivos e que, em função disso, neste momento, estamos a concluir um curso que vai permitir que pelo menos mais 600 efetivos possam ingressar nesta unidade e dar resposta às necessidades que temos a nível da fronteira nacional. E sobre as violações às quais devem ser dadas as respostas, o comandante da Polícia de Guarda-Fronteira, José Muniz, avançou o número de violações registrados em média. A média de casos ligados à violação de fronteira, a falar de média diária, é de até 80 casos dia. Portanto, estamos a nos referir àqueles casos que se enquadram nos atos frustrados pelas nossas forças. E a fronteira, a direção mais frequentada ou mais violada é a que tem a ver com a fronteira com a RDC. Portanto, ali temos uma média superior a 50 casos dia, tanto da média geral diária da fronteira estatal angolana. Por isso, consideramos essa frente operativa como a mais preocupante. Ao Comando-Geral foram ainda entregues viaturas Unimogs, meios letais e não letais, para auxiliar no combate às irregularidades verificadas nas fronteiras. Os meios foram recebidos com bastante satisfação, porque enquadram-se no conjunto das necessidades existentes
no âmbito do programa de fortalecimento das capacidades tático-operacionais da Polícia Nacional no domínio da fronteira e vão permitir maior manobra das forças e também mobilidade dessas forças em caso de reação ao longo da fronteira terrestre, da fronteira terrestre angolana, fundamentalmente. A visita ao Comando-Geral da Polícia de Guarda Fronteira enquadra-se na Operação Conexão, uma iniciativa destinada a reforçar o controle e a contenção do elevado número de cidadãos estrangeiros em situação migratória irregular, assegurando maior ordem e estabilidade no país. O presidente do Conselho Nacional da Juventude reafirmou que o programa de bolsas de estudos para os jovens e adolescentes vai continuar em todo o país. Isaías Calunga trabalhou esta terça-feira no município de Belas, onde constatou o nível de funcionamento dos núcleos do CNJ naquela parcela de Luanda. A deslocação ao município de Belas visou fundamentalmente tomar contacto com a realidade da juventude naquela parcela de Luanda. Temas relacionados com a formação e empregabilidade juvenil dominaram as questões levantadas ao longo da jornada. No final da visita, o presidente do CNJ, Conselho Nacional da Juventude, Isaías Calunga, garantiu a continuidade do programa de oferta de bolsas de estudo à juventude de todo o país. Os jovens que fazem parte dos núcleos vão continuar a ter apoio da Direção Central do Conselho Nacional da Juventude, com bolsa de estudo, as bolsas de estudo que nós temos em parceria com os mais variados estabelecimentos de ensino de nível médio e superior, vai se fazer sentir em todos os núcleos de Cabinda ao Cunene, para que os jovens possam ter apoio a nível de formação técnico-profissional. Durante a sua permanência no município de Belas, Isaías Calunga passou pelo centro de saúde local e por uma escola comparticipada. O líder juvenil apelou aos empresários e à sociedade em geral para que se juntem aos esforços que visam oferecer educação às crianças. Portanto, uma escola comparticipada da Igreja Metodista, nossas criancinhas estão aqui a estudar, claramente as organizações políticas partidárias que se solidarizem com escolas nas nossas comunidades, apoiando a que as nossas crianças tenham mais cadernos, mais livros, mais lápis, ar-condicionado nas suas salas. Uma das questões levantadas pela população de Belas tem que ver com o horário de funcionamento do centro médico. Segundo os munícipes, a instituição fecha antes das 15 horas. O administrador municipal, Wilson Fernandes Moraes, disse que a situação já faz parte das preocupações da administração. Como devem saber, os centros e postos médicos são centros terciários. O seu funcionamento é das 8 às 17 e 18 horas. Vamos trabalhar para levarmos para o ciclo secundário para ter o funcionamento de 24 horas. Enquanto não transitarmos, vamos continuar a ter a abertura das 8 às 16 horas. O presidente do Conselho Nacional de Juventude, Isaías Calunga, desenvolve jornada de trabalho no município de Belas. Informação sobre o tempo na cidade capital, que terá o dia parcialmente soalheiro. As temperaturas vão oscilar entre 22 de mínima e 27 de máxima. A umidade de 72%. Já na província, mais ao norte do país, Cabinda terá o dia com nuvens e sol. A temperatura mínima prevista é de 23 e a máxima de 27. A umidade do ar a chegar aos 79%. Intervalo no Manhã Girassol. Estamos de volta e venha conferir connosco mais uma vez como andam as coisas em algumas artérias da nossa cidade capital. Vamos voltar a ter o Simão João aqui no Manhã Girassol. Olá, Simão João, uma vez mais, bom dia. Vejo que permaneces na estrada principal da Camamba, onde as coisas, no que ao trânsito diz respeito, continuam ligeiramente complicadas para os automobilistas. Olá, Iracelma, estamos de volta e ainda no Camama, porque as coisas aqui continuam ligeiramente difíceis
mas também em função de uma, digamos, passadeiras que está a ser transformada e que nós vamos, na verdade, mostrar a dificuldade que, de facto, os cidadãos estão a atravessar, que é para poder, então, passar com alguma segurança neste local em que nos encontramos. E vamos pedir ao Suba Pedro que, de facto, mostre como fica o trânsito em função de estar-se a transformar aqui uma nova passadeira, não é? Para que, de facto, os cidadãos possam passar com alguma segurança. Neste exato momento, as viaturas param, não é? Em função de que as pessoas têm que atravessar, e isto já começa a complicar aquilo que é a mobilidade rodoviária neste ponto do Camama, junto aqui ao Sinfo, depois de passar à administração municipal do Camama. Complica, de facto, a fluidez do trânsito automóvel nesta altura. Há instantes antes desta nossa entrada, vimos que uma viatura do Serviço de Trânsito teve que parar para que, de facto, os cidadãos pudessem, então, também passar com alguma segurança. Neste ponto aqui, Iracelma, também passam muitas crianças, porque aqui no Camama tem diversas escolas públicas e também privadas, mas, claro está, as crianças vêm sempre acompanhadas com algum adulto, não é? Para que, de facto, possam atravessar com segurança. Isso embaraça aquilo que é o trânsito. Por exemplo, uns respeitam, outros não, estão com alguma pressa, não é? E fica difícil a travessia dos cidadãos. É um ponto em que concentra muita gente. Nesse instante, são poucas as pessoas que agora vão fazendo a travessia, não estão ainda concentrados, mas aqui complica o trânsito. E de que maneira? Para quem vai, sobretudo, para a rotunda do Camama. Um dado também aqui a reter, Iracelma, é que os veículos, em função mesmo do engarrafamento, pegam aqui a via, não é? Ou seja, que não está asfaltada, a terra batida, e nessa altura passam por aqui para fugir também os engarrafamentos, sobretudo de quem está a sair da administração do Camama. Se possível for, vamos pedir ao Suba Pedro que, de facto, mostre a concentração de viaturas bem lá ao fundo, onde muitos dos veículos preferem então pegar este outro lado aqui da terraplanagem para poderem passar, fugindo mesmo o engarrafamento que se encontra lá mais ao fundo. Mas também este engarrafamento é em função da mesma situação que cá se encontra, de um local semelhante que está a ser transformado numa passadeira, isto em função da ausência de uma pedonal. A pedonal está simplesmente, digamos que, junto à administração do Camama, distante dos cidadãos que fazem a travessia neste ponto. E isto então complica ou embaraça a mobilidade rodoviária por esta altura aqui na zona do Camama. São poucas as viaturas que de facto param para que possam deixar então passar as pessoas com alguma segurança. Isto complica e faz com que se concentre de facto muita gente neste ponto para que possam então passar com alguma segurança. Então, Iracelma, é este dado que nós vamos partilhar com os nossos telespectadores em função daquilo que é a mobilidade e também o perigo constante que os cidadãos correm fazendo a travessia em locais inadequados. Muito bem, Simão João, e mais uma fotografia do trânsito, da mobilidade rodoviária num outro ponto da estrada principal da Camama. São 8h16. Angola alcançou nesta terça-feira, 23 de setembro, um feito histórico ao receber a certificação internacional de segurança da aviação civil, atribuída pela Organização da Aviação Civil Internacional durante a 42ª sessão da sua Assembleia em Montreal, Canadá. A distinção foi entregue à Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil, Amélia Domingues Covingua, e reconhece os progressos registados pelo país na supervisão da segurança do setor aéreo. De acordo com a auditoria internacional realizada em junho deste ano, Angola obteve 83,14%
resultado que supera a média africana, que é de 66,70%, a média global 72,01% e a própria meta do Plano Global de Segurança da Aviação, da aviação civil, fixada em 75%. Para o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, este marco confirma o esforço coletivo do país e reforça a credibilidade internacional, garantindo mais confiança e segurança para passageiros, clientes e operadores do transporte aéreo nacional. A desestruturação familiar e a violência. 8 meses, 12 crianças que viviam em situação de rua foram integradas nos lares de acolhimento e reintegradas no seio familiar pela administração do recém-criado município Ogiaenda. As autoridades a nível de Luanda continuam ainda assim preocupadas com o aumento do número de crianças nesta condição em várias zonas. A desestruturação familiar e a violação dos direitos dos menores são apontadas como as razões que as levam a ver e ter as ruas como seu lar. Viana, Talatona, Cacoaco e Ngombota figuram entre os municípios com maior número de crianças em situação de rua. No município satélite Viana, foram retiradas das ruas mais de 200 crianças entre janeiro de 2024 a agosto de 2025. A estratégia para reverter o fenómeno tem de ver com o recolher compulsivo, avança o administrador adjunto para a área política e social das comunidades, Paulo Zadi. Não iremos exatamente fazer um trabalho de pré-aviso, porque algumas das crianças são crianças que já são reincidentes, muitas vezes já haviam sido recolhidas, mas volta e meia procuravam sempre sair do centro e nós estamos preocupados com isso. Criado com a nova divisão político-administrativa, o município do Ogiaenda retirou das ruas mais de 10 crianças só este ano. Algumas crianças que nós fomos encontrando na rua, nesse momento estão controlados, estão uns no lar Dom Bosco, outros no lar do Papa Timóteo. Retiramos num total de 12 crianças, 2 crianças estão no Dom Bosco e as demais crianças estão no Pastor Timóteo, para dizer que também fizemos reunificação de algumas crianças porque os familiares apareceram. A convergência dos menores é no centro da cidade, no município de Ngombota. A administradora adjunta para a área política e social das comunidades, Luísa King, sublinha o ponto com maior número de crianças em situação de rua e a preocupação da sua administração. O que mais preocupa é lá na marginal, onde eles já batem as janelas dos carros, dos semáforos, e levamos para os lares. Trabalho conjunto ministerial para pôr fim ao fenómeno das crianças em situação de rua. Do sistema de proteção, porque a Lei 25/12 consagra um sistema de proteção em que há vários atores, aqui a polícia, a ação social, a saúde, esses atores concorrem para a proteção da criança e no município. Por esta razão é que reiteramos neste seminário que o operador social, e aqui também este conselho estende-se para toda a sociedade, que não se deve efetivamente dar comida e dinheiro às crianças que se encontram em situação de rua, porque será um incentivo que vai fazer com que elas não saiam da rua. A atribuição de comida ou outros bens, portanto, faz com que a criança sinta que a rua é o local confortável para lá estar. A situação de crianças de e na rua continua a preocupar governo, organizações não governamentais e sociedade civil no país. Angola conta com mais de 49 mil enfermeiros distribuídos em várias unidades sanitárias. Segundo as autoridades, o número ainda é inferior para atender à demanda populacional. O Governo reafirma o compromisso da humanização dos serviços e melhoria da qualidade do atendimento às populações em várias unidades hospitalares do país. O auditório do Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento foi palco esta quarta-feira do Encontro Nacional dos Diretores de Enfermagem. No evento, enquadrado no âmbito dos 50 anos de independência nacional, a instituição que tutela o setor
levantou a bandeira da tolerância zero ao atendimento desumanizado nas instituições de saúde. O primeiro objetivo, portanto, é congregar os diretores de enfermagem e não só, para debatermos, portanto, a evolução da enfermagem, portanto, nos últimos 50 anos. E por isso, portanto, nós estamos, por outro lado, a fazer com que o nosso serviço fique mais humanizado e que a população tenha um atendimento de qualidade. O bastionário da Ordem dos Enfermeiros de Angola afirmou que o número de profissionais ainda é uma gota no oceano. Nós temos unidades sanitárias, às vezes, que só trabalha lá um profissional. Nós contamos com mais de 49 mil profissionais da enfermagem, que estão distribuídos, quer seja nas unidades sanitárias de âmbito nacional, nas unidades sanitárias secundárias e assim como nos centros e postos de saúde. Sem avançar o número, o secretário de Estado para a Saúde Pública disse que, nesta altura, há um grupo de enfermeiros que estão em formação em saúde comunitária a fim de levar os serviços de saúde mais próximos dos cidadãos. Não nos esquecemos da rede primária, porque é um grupo de enfermeiros que estão a ser formados na atenção materno-infantil, em puericultura, saúde comunitária, que vão atuar, portanto, na rede primária e que estão mais diretamente ligados à comunidade, é saúde de proximidade. Quando fizemos a avaliação no cômputo geral, a classe de enfermagem teve ganhos substanciais e por isso, tanto estamos aqui a reconhecer o trabalho que foi feito, não só pela Ordem dos Enfermeiros, mas também pelo Ministério, por cuidar do ser humano, cuidar de vidas, é uma grande responsabilidade. Nós temos a missão de cuidar das pessoas e cuidar bem. Todas aquelas instituições que não preenchiam requisitos básicos, até por questões éticas e deontológicas, nós fomos obrigados a descontinuar. No encontro que juntou diretores de enfermagem de todo o país, bem como supervisores e enfermeiros-chefes de serviço, sob o lema A Enfermagem nos 50 anos de independência, desafios e perspectivas, com foco na qualidade, foi reafirmado o atendimento humanizado para os cidadãos, apesar do número de enfermeiros ainda ser menor para atender à demanda populacional em todo o país. Um grupo composto por 18 enfermeiros provenientes de 8 províncias do país viajam para o Brasil no âmbito de estágios curriculares. Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Saúde, o grupo integra um contingente total de 50 profissionais de enfermagem que serão enviados faseadamente para estágios curriculares de rotação externa. A componente de estágios será realizada em instituições académicas e hospitalares de renome internacional. A cerimónia oficial de acolhimento e despedida do primeiro grupo de enfermeiros realizou-se terça-feira, aqui em Luanda. E vamos a fazer mais uma atualização sobre os títulos de imprensa nacional e internacional. Vamos olhar para as primeiras páginas dos jornais. E vamos começar esta ronda na capa do litoral. Benguela, Kwanza Sul, inclusão produtiva. Coenda incentiva empreendedores nos municípios do Ebo e Condé, Catumbela, Benguela e Dombe Grande. Aldeia SOS apoia crianças e adolescentes carenciados. O jornal Cultura traz em destaque Massano Júnior, Vénia ao Rei dos Tambores, poema Ismael Mateus, Não Morre Jamais, também na capa do jornal Cultura. O The Washington Post escreve: o Departamento de Justiça vai tentar indiciar Comey por alegações de que ele mentiu ao Congresso. Os promotores tentarão indiciar o ex-diretor do FBI por supostamente dar falso testemunho sobre o seu papel na investigação de esforços para influenciar a eleição presidencial de 2016, dizem pessoas familiarizadas com o assunto.
O jornal britânico The Times estampa ministros do gabinete recomendam o levantamento do limite de benefícios para 2 filhos. Starmer será instado pela força-tarefa antes do orçamento para fazer a mudança, mas custará 13 bilhões de libras por ano, enquanto Rachel Reeves estiver tentando preencher uma lacuna de gastos. Estamos a olhar agora para a capa do La Vanguardia, que estampa o conflito no Médio Oriente. O rei exige a Israel que trave o massacre em Gaza. Na ONU, Filipe VI defende as Nações Unidas após a investida de Trump. Na capa do jornal desportivo A Bola é destaque: Sporting Made in Portugal. Campeão é a equipa que utiliza mais portugueses na Liga. Guerreiros reencontram-se na Europa. Liga Europa, fase da Liga, primeira jornada. Braga 1, Feyenoord 0. Olhamos agora para a previsão do tempo na província de Benguela, que tem o dia com céu geralmente limpo, temperatura mínima de 20 graus e a máxima de 25. A umidade do ar chegará aos 80%. Já a província do Ambo terá o dia com sol encoberto, 15 graus de temperatura mínima e 30 de máxima. A umidade do ar prevista é de 52%. Partimos para mais um intervalo aqui no Manhã Girassol. É o último. Regresse connosco, porque quando regressarmos vamos falar sobre o apaixonante mundo dos desportos. Até já. Estamos de volta, é a última parte do Manhã Girassol e pela última vez nós também vamos à rua para mais uma vez termos já o Simão João, que vai dar-nos informações detalhadas de como andam as coisas em um dos pontos aqui da nossa cidade capital. E agora, num outro ângulo, por cima de uma pedonal. Simão João, muito bom dia. Vamos às informações neste último apontamento sobre a mobilidade rodoviária. Olá, Iracema, uma vez mais bom dia para si e para quem nos acompanha. Nesta altura estamos no Camama, onde vamos mostrar como está o trânsito rodoviário por esta altura. Hoje tiramos o dia para mostrar, de facto, aqui a zona do Camama, em termos de circulação rodoviária por esta altura, como está o trânsito. E é aqui possível nós observarmos que, de facto, as viaturas que vêm da administração, por exemplo, do Camama, pegando aqui a ponte, não é? Vê-se que há ainda muitas viaturas a circular por esta altura, apesar de já serem 8 horas da manhã, horário que, de facto, a função pública começa a trabalhar e já há cerca de 30 minutos já começaram a labutar. E vê-se ainda aqui aquilo que é a movimentação rodoviária, que já está fluida por esta altura. Não há, neste momento, grandes embaraços. Nós estamos na pedonal, aqui bem junto ao Hospital Geral do Camama, e é possível aqui notarmos que, de facto, não há grandes constrangimentos, mas sim também a verificar-se sempre a travessia de cidadãos em locais inapropriados, apesar de ter aqui esta pedonal bem próxima a nós, mas ainda assim os cidadãos insistem em fazer a travessia em locais inadequados, colocando as suas próprias vidas em riscos, e isto tem sido assim diariamente, Iracema. A situação complica-se e só para se ter uma ideia, é só para ver, Iracema, o movimento aqui nesta pedonal é quase que inexistente, a movimentação de cidadãos. Contrariamente a outras em que o movimento é maior, aqui quase que as pessoas contam-se que passam ou que utilizam esta pedonal, não é? É muito pouca gente que utiliza de facto a pedonal, preferem pura e simplesmente passar, não é? Fazer a travessia em locais inapropriados, correndo também sérios riscos de vida. Vamos dar outro detalhe aqui junto àquilo que é o Hospital Geral do Camama, para mostrar que, de facto, muitos cidadãos, muitas senhoras maioritariamente,
continuam a pernoitar, não é? Junto aos hospitais. Na verdade, não é um caso isolado. Quase em todas as unidades hospitalares públicas, sobretudo, vê-se que permanecem as senhoras, não é? Esperando por alguma informação também, eventualmente que o paciente esteja a necessitar de sangue, e estão aqui então preparadas para o que der e vier. Muita gente, de facto, que pernoitam junto aos hospitais e, claro está, umas ainda estão no sono, não é? Podemos aqui observar que tem algumas senhoras deitadas, mas também verifica-se a venda, não é? A venda junto aqui ao hospital, as senhoras que vendem normalmente aquilo que é a comida fria, podemos assim considerar como bolacha ou ainda uma fruta, que normalmente é que os pacientes ou as pessoas que estão doentes utilizam. Então, daí que esta concentração aqui junto ao Hospital Geral do Kamama, ou Hospital Geral de Luanda, que verifica-se por esta altura. Então, Iracelma, este é o dado que nós podemos agora levar até os nossos telespectadores em relação àquilo que é o movimento, quer de viaturas e também de cidadãos, e claro está, outras notas em relação àquilo que é a venda ambulante, por exemplo, e neste caso específico das senhoras que pernoitam junto aos hospitais, sobretudo as unidades sanitárias públicas. Muito bem, Simão João, e a última fotografia sobre a mobilidade rodoviária na estrada principal de Kamama, onde a esta altura o trânsito já está descongestionado. Recomenda-se um movimento, faz-se tranquilamente a esta altura, sem congestionamento para quem risca o asfalto desta via da Kamama. E nós vamos voltar a olhar para a atualidade. A comissão organizadora do 14º Congresso Ordinário da UNITA, maior partido da oposição em Angola, garante que não existe perseguição a supostos militantes que se assumem melhor como candidatos à liderança do partido do Galo Negro. Segundo o coordenador da comissão, Álvaro Chiquamanga, que falava nesta quarta-feira em conferência de imprensa, o conclave do partido do Galo Negro tem caráter inclusivo e transparente. O candidato à liderança da UNITA deve ser conhecedor da linha política e ideológica do partido, ter conhecimento suficiente da máquina complexa dos maninhos, composta por várias gerações, etnias, raças e uma história longa. Segundo o coordenador da comissão organizadora do 14º Congresso da UNITA, Álvaro Chiquamanga, aspirar tal posição requer a observância de algumas exigências. Por outro lado, o político negou categoricamente a informação segundo a qual estejam a ser perseguidos militantes que admitem a intenção de se candidatar à presidência da UNITA. Quanto à informação de supostas perseguições, eu quero lhe confessar que estou a ouvir pela primeira vez de si. Portanto, não tenho resposta para este aspecto, porque parece-me ser uma especulação. Como nós dissemos, o Congresso da UNITA é um momento de festa, de reflexão. A decorrer nos dias 29 e 30 de novembro, o conclave deverá contribuir para a democracia e coesão entre os maninhos. É um exercício de cidadania que vai fortalecer a UNITA, consolidar a sua unidade, reforçar a sua coesão e projetar com realismo e esperança um conjunto de propostas políticas, econômicas e sociais que vão contribuir para a consolidação da paz e do processo democrático angolano, da reconciliação nacional e estabilidade, assim como o desenvolvimento do país. Álvaro Chiquamanga refere que as datas para a apresentação e validação das candidaturas, bem como a realização da campanha à presidência do Galo Negro, já foram definidas. A apresentação das candidaturas de 8 a 22 de outubro. A validação das candidaturas, estamos a nos referir candidaturas à presidência do partido. Tanto a validação vai ocorrer de 23 a 25 de outubro. A aprovação e divulgação das candidaturas vai ocorrer de 25 a 26 de outubro.
a campanha eleitoral para as presidenciais do partido de 27 de outubro a 26 de novembro. O 14º Congresso Ordinário da UNITA deverá contar com a presença de 1.251 delegados das 21 províncias de Angola e 52 entidades do exterior, entre convidados e delegados. 8h41. Vamos entrar em campo para falar sobre o desporto aqui no Manhã Girassol. Com a Georgina João, que já cá está. Olá, Georgina. Bom dia, minha colega. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. Bem-vinda. Obrigada. E hoje, certamente, vamos ter aqui notícias do Girabola, Girabola, do Campeonato Nacional. Girabola. Consigo notar o sorriso da Iracelma. Não, porque eu gosto quando falamos no Girabola. Eu gosto de acompanhar o Campeonato Nacional. Que bom. Muito bem. Muito bom. Nós vamos falar, sim, de futebol, Girabola. O Petro de Luanda conseguiu a primeira vitória nesta edição 2025-2026, assim como o Ilhéte de Benguela, que venceu o Derby de Benguela diante do 1º de maio por 1-0. E vamos falar também do 1º de agosto, que já prepara o jogo da segunda mão para a taça da Confederação Africana de Futebol. Recordamos que o 1º de agosto perdeu aqui em casa no passado domingo diante do Otoro do Congo-Brazzaville por 1-2. Então, o jogo da segunda mão acontece já neste final de semana e o 1º de agosto está a preparar-se para poder chegar ao Congo e trazer um bom resultado. Lá fora, da página internacional, a Espanha, Atlético de Madrid finalmente consegue um bom resultado neste início de época. Diego Simeone não sabia o que era vencer neste campeonato e ontem, valeu-se também por o jogador argentino que marcou 3 golos. Então, Diego Simeone somou os primeiros pontos com uma vitória. Muito bem. Está lançado o cardápio desta edição do Manhã Girassol, no que a atualidade esportiva diz respeito. Vamos às notícias uma a uma, Georgina. Vamos sim. E vamos começar com o futebol nacional. O Petro de Luanda, campeão em título, estreou-se esta quarta-feira com uma vitória no Girabola 2025-2026, ao vencer no 22 de junho o Bravos do Maqui por 2-1 em jogo da segunda jornada. Em pleno estádio 22 de junho, o Petro de Luanda iniciou a maior prova de futebol do país com vitória, batendo o Bravos do Maqui por 2-1. Como se costuma dizer, em minha casa mando eu. E o Petro deu sentido a essa frase começando cedo. Aos 4 minutos, no segmento de uma bela jogada pelo lado direito, Gibelé, com a cabeça afinada, inaugurou o placar. A seguir, foi a vez de Jó Paciência, que fez o segundo depois de uma bela troca de bola da equipa tricolor. 2-0 foi o resultado ao intervalo. Na segunda metade, o clube tricolor continuava superior, não dando tempo nem espaço ao adversário. Mas aos 61 minutos, o Bravos do Maqui despertou com um golaço de Bani, dando mais vida ao encontro. Esse golo foi apenas susto, porque o duelo terminou mesmo em 2-1, vitória do Petro de Luanda num duelo que contava para a segunda jornada. Embora seja o primeiro jogo da edição 2025-2026 no Girabola da formação tricolor. E em Benguela, com golo solitário de César Kangue, aos 7 minutos da primeira parte, o Ilhéte venceu o 1º de maio de Benguela por 1-0, em partida referente também à segunda jornada do Girabola. O jogo aconteceu no estádio municipal, na província de Benguela, nos Navegantes, e com este resultado o Ilhéte soma os primeiros 3 pontos no campeonato. Já o 1º de maio registra a segunda derrota no Girabola, depois de perder na ronda inaugural diante do Bravo do Maqui por 5-1. O 1º de agosto continua a afinar a máquina para reverter o resultado negativo de 1-2 conseguido no último fim de semana frente ao Otoro do Congo em Luanda pela fase de grupos da Taça da Confederação Africana. Os Caragôs jogam neste domingo frente ao mesmo adversário no Congo-Brazzaville. Os pupilos de Filipe Nzanza voltaram mais uma vez ao trabalho visando
a partida da segunda mão da primeira eliminatória de acesso à fase de grupos da taça Nelson Mandela, olhando para o tipo de tapete do palco da segunda mão em casa do Otorro do Congo. O 1º de agosto está a trabalhar no campo Nicola Berardinelli para ter uma melhor adaptação ao tapete sintético. Mesmo partindo com uma desvantagem de 2-1, os militares, por via do técnico adjunto Edgar Jerônimo Stopirá, frisaram que têm em 90 minutos, assim como o adversário, para lutarem pela qualificação à outra eliminatória. Faltam 90 minutos, não é? Perdemos em casa. Esse segundo jogo é fora. Tudo vamos fazer para com que conseguimos passar a eliminatória, né? Temos trabalhado bem. Ontem foi o primeiro dia de trabalho, hoje será o segundo. Vamos trabalhar, vamos continuar a trabalhar arduamente para conseguirmos passar essa eliminatória. Stopirá sublinhou igualmente que o seu conjunto está animado e sem nenhum jogador no departamento médico e com a palavra vencer como a mais comum no balneário rubro-negro. Essa semana toda estamos a treinar no nosso... Felizmente temos o nosso campo do piso sintético e estamos a fazer já adaptação para no dia D não termos muita dificuldade. Sabemos que vamos encontrar dificuldade do adversário, não é, e do campo, mas vamos entrar com o intuito de conquistar tão almejado a passagem para outra eliminatória. Viu-se ontem no trabalho de ontem que nós realizamos, a alegria dos nossos atletas não é tão focado, querem passar essa eliminatória. Estamos aqui, esperamos que os nossos adeptos, caragóis, confiem em nós, porque nós queremos dar alegria à massa associativa, queremos dar alegria a todos, queremos dar alegria a nós também. Por isso é que estamos aqui a trabalhar arduamente para conseguirmos passar. Recordo que no último sábado, 1º de agosto, perdeu a primeira mão desta empreitada de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana diante do Otorro do Congo, no Estádio Nacional 11 de novembro em Luanda, por 2-1. O 1º de agosto está obrigado a vencer o próximo encontro, marcado para este domingo, às 15 horas, para continuar a alimentar o sonho da fase de grupos da prova. Na página internacional, o argentino Julián Álvarez foi decisivo na vitória do Atlético. Mas estão assim contadas as notas desta quinta-feira no que é o desporto diz respeito. Se me permitir, aqui em 30 segundos. Tem toda a permissão, Georgina João. Muito obrigada. Nós hoje vamos, no Desporto na Rede, falar dos jogos que aconteceram ontem, do Girabola, e também falar sobre o 1º de agosto. Vamos falar e vamos falar também de basquetebol. Acabou o Afrobasket, mas avizinha-se já a época basquetebolística. Então, já temos as entradas e saídas de novos jogadores, bem como de treinadores. Então, convido hoje os nossos telespectadores a estarem atentos no Desporto na Rede, às 12 horas, e também no 102.7 FM, grande jogada, às 12h30. Quinta-feira, na Rede Girassol. Rede Girassol, futuro é agora. Exatamente, e amanhã conto contigo, Georgina João, para encerrarmos a semana. Cá estarei. Obrigada, até amanhã. Bom dia. E nós vamos a seguir, pela última vez, a Girassol FM. Bom dia com a energia, o matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. Olá, João Alves. Tem música boa, como sempre. Caçave. Sim, senhora, estamos a ouvir Jacob, não é? Jacob dos Caçaves. Os Caçaves já passaram aqui várias vezes por Angola, não é? Exatamente. A emprestar o seu calor e também a levarem o nosso calor. Mas atenção, Antilhas, que esta música é tão antiga, João Alves. Mas tão antiga. Pois. E sempre que a ouvimos é como se ela tivesse sido lançada ontem. Mas assim, as músicas boas, na verdade, têm esta característica. E Elas, por isso é que não se apagam nunca. Esta faz parte daquelas que o tempo não tem coragem de apagar. Não tem. Eu lembro-me daqueles momentos, quando tivéssemos aquela folga, depois de sair ali do Maqui, e então aproveitávamos para dar ali um pezinho de dança rápido, mas logo tínhamos de pensar em voltar para o quartel. Naturalmente.
naturalmente. Há coisas boas, como a vida como eu nos bem traz. sei, és um exímio bailarino, João Alves. Isso aqui nem imagines. Imagino as passadas. Os toques. Mas não tem como. Nem todos os salões eram assim, digamos, com mosaico, está a perceber? Não, mas a grande questão não estava nos salões. Estava no bailarino. Não, mas o bailarino é mesmo bailarino que se adapta a todo momento e em todo Exatamente. lugar. Por isso é que eu ia dizendo. E é o teu caso. Nem sempre. Claro, nem sempre. Todos os salões tinham aquele mosaico, aquele ladrilho. E muitos deles eram assim com aquela terra batida. Outros ainda com aquele betão, né? Porque estava-se à espera do quitado para colocar o mosaico. Porque naquela altura também não se falava muito disso. E não importava o salão. Importava mesmo, como disseste muito bem, é ali o JA a rasgar. Naturalmente. O JA, atenção para todos, João Alves. João Alves. É mais ou menos por ali. E agora já um bocadinho mais pesado, mas ainda assim vamos... Ficamos com alguns toques. Iracelma. Olha, João Alves, é sempre né? bom, exatamente, é sempre bom. Final. E fica-se com a sensação de que soube há pouco. Não é? Soube há pouco, mas já valeu a pena todas as conexões que fizemos ao longo desta edição de quinta-feira, do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol, a oportunidade única que temos de levar a rádio e a televisão e certamente trazer a rádio aqui à nossa TV. É verdade, esta cumplicidade de informação e música também. Que só acontece este casamento aqui, perfeito. Só acontece aqui neste nosso programa, Bom Dia com Energia, naturalmente também no Manhã Girassol. Exato, a dupla JA e IA. Pois, JA e IA, opa, já. Iracelma Ronaldo e João Alves, é verdade. Vamos dizer bye-bye. Um abraço também para os nossos estimados telespectadores, aqueles que nos acompanham em cada manhã que desponta no horizonte, na esperança de um amanhã cada vez melhor. Amanhã é sexta-feira, estaremos aqui juntinhos para fazer acontecer este Bom Dia com Energia e também o Manhã Girassol com estas conexões só possíveis. Onde, Iracelma? Na rede Girassol, candando muito apertado, com muita energia para ti, meu querido colega, e também para os radiovintes que nos têm como preferência. Faço das tuas as minhas palavras, só vou apenas aí complementar. Um abraço muito grande também, à distância, para os nossos estimados telespectadores. Até amanhã. Até amanhã. Bom Dia com a Energia. Já são 8h54. E nós vamos dizer bye-bye, porque por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente, às 7 da manhã, aqui na TV Girassol. Bom dia, estamos juntos.